Olá, pessoal. Então, hoje nós vamos dar início ao estudo de funções pré-definidas e bibliotecas no Python. Nós vamos estudar, nas funções, nós vamos estudar os fundamentos, funções pré-definidas, bibliotecas de funções, como definir novas funções, parâmetros default, funções sem retorno ou não frutíferas, escopo de variáveis, alteração de argumentos, recursividade, otimização de código, e também vamos aprender a criar a nossa própria biblioteca de funções. Bem, pessoal, vamos pensar então nos fundamentos de funções, né? Então, uma função ela consiste em um nome que é dado a uma sequência de comandos, de forma que, quando os programas correspondentes necessitem dela, basta chamá-la pelo seu nome, em vez de ter que programá-la totalmente do início ou copiar o seu código. Tá? Então, nós podemos olhar aqui nesse slide. Esse slide aqui é um exemplo. Por exemplo, funções podem ser usadas em programação para realizar uma computação pré-definida, por exemplo, executar um cálculo sobre certos números passados como argumentos. Vamos considerar, por exemplo, que nós queiramos executar um cálculo, né? Um arranjo. Vamos imaginar que em uma turma com 20 alunos haverá uma eleição para presidente e vice-presidente da turma. E nós queremos saber quantas possíveis chapas, né, é possível formar com essa turma. Então, a situação corresponde a um arranjo de 20 elementos tomado de 2 a 2. E existe uma fórmula, né, que nós conhecemos para o cálculo de arranjo, né? E essa fórmula ela é n fatorial sobre n menos p fatorial, né? Onde n é o número de alunos e p é o número de alunos na chapa, né? Para você poder montar a combinação. Então, com o que a gente já aprendeu até aqui, você já é capaz de fazer um programa para calcular arranjos, né? Pois já sabe como é que escreve um programa para calcular um fatorial, e assim basta fazer um programa para ler os valores n e p, e em seguida você pode calcular o fatorial de n, depois calcular o fatorial de n menos p. No final, bastaria dividir os valores, né? Então, notem aqui nesse exemplo aqui desse slide, que a gente tem aqui duas vezes o cálculo do fatorial, né? Então, você poderia até aceitar fazer esse cálculo uma ou duas vezes, mas imagina você ter que fazer o mesmo cálculo do fatorial várias vezes. Então, é para isso que a gente usa o conceito de função. Nós podemos criar uma função, né, que é um módulo, né? Você vai criar uma função que vai calcular algo que você queira, e você pode chamar esta função a todo momento no seu programa principal. Então, pessoal, uma função consiste em um nome que é dado a uma sequência de comandos, de forma que, quando os programas correspondentes necessitem dela, basta chamá-la pelo nome, ao invés de ter que programar novamente essa função. Tá? Então, notem o seguinte, olha, se nós chamarmos aqui, olha, print cálculo de arranjos a NP. N é o número de alunos, P seria o número de pessoas na chapa, né? Quantos elementos tem no total? Quantos alunos tem na turma? P. Quantos elementos em cada combinação? Então, quem seria o A, que é a combinação? É o fatorial de N sobre o fatorial de N menos P. E aí, com este programinha, nós poderíamos encontrar os arranjos possíveis, ou seja, este fatorial, essa função que você vai criar, é uma abstração dentro da computação. Bem, uma outra coisa, pessoal, existem no Python algumas funções que são funções
pré-definidas. Algumas funções nós já estamos estudando desde o início do nosso curso. Por exemplo, já vimos funções como type, input, ABS, que é a função que vai retornar o valor absoluto, o valor sem o sinal, int, que vai retornar o inteiro, float, ponto flutuante. A gente viu também ordem para nós verificarmos a ordem na tabela de caracteres, e o range, né, que nós utilizamos no for. Também o print é uma função. Uma função interessante é a função divmod. Essa função ela calcula algo que os nossos programas anteriores faziam, né, que era a divisão inteira e o resto da divisão entre dois números. Tá? Então, quando você manda imprimir o divmod, então ela vai calcular o que a gente já fazia nos nossos programas. Uma outra função interessante é a função help. Se você colocar no Python help, né, não passar nenhum parâmetro aqui, na hora que você mandar executar, você pode digitar qualquer comando que o Python vai te mostrar a explicação referente àquele comando. Uma outra função que nós já estudamos é a função len, que vai retornar o comprimento de uma string. Nós já estudamos ela em aulas anteriores, né? A função len, que é uma abreviação da palavra length em inglês, que significa comprimento. Então, por exemplo, você pode testar esse código de programa que eu coloquei aqui, por exemplo, digite seu sobrenome, aí você coloca e lê texto aqui, vai retornar a quantidade de caracteres que tem no seu nome. Pessoal, como nós vimos nos capítulos anteriores, né, quando nós começamos a estudar programação em Python, nós implementamos a função fatorial, né? Nós já implementamos, fizemos algoritmos dessa função, porém, essa função ela está disponível, né, para qualquer programador utilizar e, na verdade, existem centenas de funções que nós podemos usar, que estão inseridas em bibliotecas. Por exemplo, você pode escrever centenas de programas e nunca usar funções que fazem tratamento de mensagens de e-mail. Mas se um dia você precisar, elas vão estar disponíveis em uma biblioteca de funções chamada e-mail. Da mesma forma, a função fatorial, né? Ela está também definida em uma biblioteca de funções matemáticas chamada math, e para você usar essas funções, né, que estão disponíveis, você tem que indicar para o seu interpretador de forma explícita que você vai fazer isso, tá? Então, eu vou deixar esse link aqui, que apresenta uma extensa lista de bibliotecas de funções para o Python. Você pode consultar no momento que você desejar. Nós não vamos detalhar muitas funções aqui, muitas bibliotecas, mas tudo isso está disponível para você, tá bom? 3 exemplos, né, bem pequenos. Um exemplo aqui, olha, você sempre tem que colocar aqui no início import math, aqui ó, print math.factorial10. Quando você coloca esse comando, o que você vai visualizar na impressão? O fatorial de 10, tá? Então é importante, né, que você lembre que você, antes de usar qualquer uma das funções da biblioteca math em seus programas, você tem que chamar esta biblioteca, colocar o comando import math, tá? Uma outra biblioteca que tem funções muito úteis é essa aqui, a random. E aí com ela você pode gerar números aleatórios, tá? Então, por exemplo, aqui, se você executar essa linha de comando aqui, for e range 50, print random
50, o que vai acontecer? Vai imprimir, né, os números aleatórios, né, entre 0, o 50 não vai fazer parte, até 49. E essa outra função aí é o random, o randint, início, fim. Essa função ela vai gerar inteiros aleatórios entre o início e o fim, só que ela vai incluir ambos os valores, né? O rangint, né? O range não inclui o último valor, tá bom? Então você pode fazer o teste aí desses programinhas. Bem, vamos fazer um exemplo bem simples, tá? Escreva um programa que sorteie os 6 números da Mega Sena e os apresente em uma ordem qualquer. Os números sorteados devem estar no intervalo de 1 a 50. Para fins deste exercício, ignore a possibilidade de o sistema gerar números repetidos. Mais adiante, né, então a gente vai ver formas adequadas de evitar a geração de números repetidos. Então vejam só aqui, ó, from random import randint. Então você tem que importar o randint. E outra, confundir randint com range, né, para gerar os números de 1 a 50. Pode tanto usar, né, o randint de 1 a 50 como o range de 1 a 51, tá? Então aqui, olha, for e range 6, né? Então aqui vai variar de 0 até 5, e aqui você vai imprimir de forma aleatória, né? E vai gerar os números de 1 a 50 de forma aleatória. Então vocês podem testar aí para ver como é que vai ficar a execução desse exemplo, tá bom? Bem, uma outra coisa que é importante, pessoal, a gente entender como é que nós podemos definir novas funções. Então, que é algo que eu quero que vocês foquem bem hoje, como é que nós podemos definir novas funções. Então, para definir novas funções, nós vamos utilizar o comando def, para dizer ao interpretador que estamos definindo uma nova função. Então, o def é uma palavra reservada que nós vamos utilizar para definir uma função nova. Por exemplo, aqui, digamos que você entre com um número inteiro, né, o n, e aqui a variável fat recebe 1, for e range de 2 até n mais 1, né, então o último valor aqui, o valor que você vai ler aqui, que é inteiro, vai ser o último valor aqui, o limite superior do for. Fat recebe fat vezes i, né, então isso aqui calcula o fatorial. Você pode, a gente sabe que tem essa função lá na biblioteca math, mas digamos que eu quisesse criar esta função. Então você vai utilizar aqui o comando def fatorial n, e dentro aqui do módulo desta função aqui, você vai fazer a indentação e colocar todo o bloco lá que define esta função, tá bom? Então você usa o comando def. Olha, nós podemos também montar um programa completo que calcula arranjos usando a função fatorial, que foi definida lá no início, né, da nossa introdução, e foi usada 2 vezes, né, ao longo do programa, né? Nós usamos o fatorial 2 vezes. Então olha aqui, def fatorial n, então aqui você define a função, né, retorna o fetch, né? Então aqui esse return é o valor que vai retornar para a função. Então o interpretador ele entende que foi definido uma nova função e que ela vai retornar aquele valor que você definiu. Então vai retornar aqui o fetch. Então aqui, olha, print cálculo de arranjos ANP. Então n, aí você vai ler o número total de elementos, os elementos de cada arranjo, depois o A vai receber o fatorial de n. Então na hora que chegar aqui na fórmula, vai ser chamado fatorial de n, que é uma função. Aí entra lá na função, calcula o fatorial de n, retorna e coloca o valor aqui, isso aqui dividido pelo fatorial de n menos p, né?
que são os arranjos possíveis, certo? Então aqui é o cálculo desses arranjos possíveis, né? Que é a divisão inteira, né? A divisão inteira. Então a gente pode... Gostaria que vocês fizessem esse exemplo aqui com esse teste aqui que eu coloquei aqui para vocês, tá bom? Uma outra coisa que é importante a gente também estudar são os parâmetros default. Então, vamos lembrar da função range, né, que ela pode ser usada com 1, com 2, com 3 argumentos. Se você escrever, por exemplo, o range aqui, range 10, então qual é o default disso aqui? Que sempre vai começar com 0 e vai terminar no 9. Mas se você quiser que comece, por exemplo, no 1, você tem que colocar, por exemplo, que vai de 1 até 10. Aí você vai colocar o início. Aqui vai de 0 até 10 com incremento 1, né? Quando você coloca round x, por exemplo, e não coloca o número de casas decimais, você vai arredondar o número, não vai ter ponto flutuante, não vai ter vírgula, né? Então, é importante sempre que você sempre tenha em mente que alguns parâmetros são opcionais quando você está trabalhando, tá bom? Então, pessoal, a gente vai parar um pouco por aqui e até a próxima aula de funções. Nós vamos dividir toda a programação que nós temos para estudar funções em 3 videoaulas. Um abraço a todos.